Olá, meus queridos, estamos de volta para mais uma videoaula. Sou a professora Diana, professora de Física do terceiro ano. Hoje nós vamos abordar corrente elétrica, certo? E daí nós vamos falar do sentido da corrente elétrica, intensidade, os tipos de corrente, efeito, que nós temos alguns, né, condutores e isolantes. Então vamos iniciar aqui, certo? Falando sobre um pouquinho sobre eletricidade, né? A eletricidade, ela estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento, certo? A eletricidade, pessoal, é de suma importância para basicamente todos os processos presentes na vida moderna. Como exemplos, né? Sem ela nós não estaríamos aqui vendo essa apresentação, né? E dentre outras muitas coisas que a eletricidade faz parte do nosso dia a dia, certo? Corrente elétrica, aqui eu só coloquei uma representatividade de corrente elétrica, certo? Só para representar essa imagem. E aqui a gente fala, né, o conceito de corrente elétrica, certo? É um movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. E ela pode ocorrer nos condutores sólidos, como os metais, né? E em gases e líquidos. E é importante lembrar, pessoal, que é o elétron que se movimenta. A gente já enfatizou isso bastante, que sempre, né, é o elétron que se movimenta, desprendendo-se da camada de valência da eletrosfera para a próxima camada e assim por diante, ok? Sentido da corrente elétrica. Nós temos o sentido real e o sentido convencional. O sentido real da corrente elétrica será o mesmo sentido do movimento das cargas elétricas negativas, né, que são os elétrons, e, portanto, contrário ao movimento das cargas positivas, ou seja, os prótons, certo? Deixei aqui bem enfatizado, bem detalhado para vocês, tá bom? Com o avanço tecnológico, definiu-se por conversão o sentido convencional da corrente, né, como sendo o sentido contrário ao movimento dos elétrons, ok? Aqui nós temos, pessoal, a intensidade da corrente elétrica, né? Aqui a gente vai falar sobre um pouquinho sobre de carga elementar, que a gente já enfatizou em aulas anteriores, mas eu trouxe para a gente recapitular, para a gente poder falar sobre intensidade de corrente elétrica, tá bom? Então, considere uma secção no nosso fio condutor, né? A gente já pode ver aqui do lado, onde podemos contar a quantidade de elétrons que passa por ele, né? Cada elétron possui uma quantidade de carga elétrica, conhecida como carga elétrica elementar, que foi o que nós já abordamos em aulas anteriores, certo? Para calcular a carga elétrica, né, basta multiplicarmos o valor de N, que é o número de elétrons, certo? Pelo valor de E, que é a carga elementar. Então, fica dessa forma, Q igual a N vezes E. Com essa equação, com essa expressão, a gente calcula o valor da carga elétrica, tá bom? Carga elétrica, que é igual a N, número de elétrons, vezes E, carga elementar, tá bom? E lembrando que a carga elétrica, certo? No sistema internacional tem como unidade Coulomb, certo? A intensidade da corrente elétrica aí será maior quanto mais elétrons passarem pela secção, ou seja, quanto mais cargas passarem no interior do intervalo de tempo, certo? Por isso, define-se corrente elétrica, representada pela letra I, como quantidade de carga, como sendo a quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Dessa forma, certo? Então, I, corrente elétrica, é igual a Q, certo? Quantidade de carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. I é igual a Q sobre ΔT. Essa expressão a gente calcula o valor da corrente elétrica, tá bom?
E lembrando, ressaltando que corrente elétrica tem como unidade no Sistema Internacional ampere. Vamos para o nosso exemplo 1, certo? Em um fio metálico há uma corrente de elétrons, de modo que no instante de tempo de 2 segundos passam 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons por uma secção reta do fio. Sabendo que a corrente elétrica elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19, determine item a quantidade de carga que atravessa a secção no intervalo de tempo, né? B, a intensidade de corrente elétrica no intervalo de tempo acima. Então, a gente vai responder esses dois itens, a gente vai usar equações diferentes, que foi o que a gente viu anteriormente. Primeiro passo, a gente retira os dados, certo? A gente identifica que o tempo é de 2 segundos. Nós temos 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Isso aí representa N. N é o número de elétrons. E eles nos fornecem também a carga elementar, tá bom? Item A, para a gente calcular o valor de quê? A gente vai usar essa expressão, primeira ou a segunda? Vamos usar a primeira expressão, né? Segunda não. Tá bom? Por quê? Porque aqui na segunda a gente precisa da corrente, nós não temos a corrente. Nós temos o N, que é o número de elétrons, e nós temos o E, que é a carga elementar. Vamos só substituir esses valores. 5 vezes 10 elevado a 18, que é o número de elétrons, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é a carga elementar, certo? Multiplica-se o 5 vezes 1,6, nós encontramos 8. Aqui nós temos base 10 e base 10 permanecemos a base. As potências, sinais diferentes, subtraímos e permanecemos o sinal do maior número, né? Menos 9, certo? Ou a gente pode representar dessa forma ou dessa forma, tá bom? Item B. A gente usa a primeira equação ou a segunda equação? A gente vai usar qual? A segunda. Por quê? Porque a segunda que nos interessa por conta da intensidade de corrente, né? Então, substituindo no lugar de Q, 0,8. Vamos usar isso aqui embaixo, que não tem potência, né? E o tempo, 2 segundos. O que a gente faz? Divide, encontramos 0,4 amperes. Simples, né? Aqui embaixo só a observação, né, da multiplicação de potências, né, como eu já havia explicado para vocês, tá bom? Tipos de correntes, pessoal, nós temos esses dois tipos de correntes, que é a corrente contínua e a corrente alternada, certo? Na contínua, o que acontece? Não altera o seu sentido, ou seja, é sempre positiva ou sempre negativa, certo? Não é muito difícil de diferenciar, né? Se seu gráfico for dado por um segmento de reta constante, ou seja, não variável, é comumente encontrado em pilhas e baterias, certo? Então, aqui é uma representatividade, né, de corrente contínua, tá bom? Contínua. Já a corrente alternada, a gente tem essa representatividade aqui, tá certo? Dependendo da forma como é gerada, a corrente é invertida periodicamente, ou seja, ora é positiva, ora é negativa, como mostra aqui a figura, né? Fazendo com que os elétrons executem um movimento de vai e vem, certo? Aqui nós temos mais uma representação gráfica de corrente contínua e corrente alternada. Efeitos da corrente elétrica. Nós temos aí alguns efeitos, né? Alguns bem conhecidos do nosso dia a dia, né? Começando aí pelo efeito fisiológico, certo? Corresponde à passagem da corrente elétrica por organismos vivos, né? Um exemplo disso é o choque, né? A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares, certo? Tem até uma observação aqui embaixo que um dos choques
Um dos piores choques, né, é o que se recebe através da mão e passa para outra, né, porque ali pode acontecer de afetar o coração ou a respiração, né, e aí podendo ser fatal, tá bom? Aqui nós temos alguns valores, né, 1 miliamperes, né, a sensação de cócegas e formigamento, já o de 10 miliamperes, né, perca do controle dos músculos e também pode até causar a morte, certo? Efeito térmico, que esse realmente é bem do nosso dia a dia mesmo, né? Também conhecido como efeito Joule, é causado pelo choque dos elétrons livres contra os átomos dos condutores. Ao receber energia, os átomos vibram mais intensamente. Aí nós temos todos esses exemplos, que são exemplos do nosso dia a dia, né, que formam um efeito térmico, beleza? Efeito químico, né, corresponde a certas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa as soluções eletrolíticas, né? É muito aplicado, por exemplo, no recobrimento de metais, certo? Vamos para mais um. Efeito luminoso, também, sim, bem comum esse efeito luminoso, certo? É um fenômeno elétrico em nível molecular, em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito, né? Ou metal faz com que emita luz. Nós temos muitos exemplos, né? Lâmpadas fluorescentes, incandescentes, anúncios, né? Nós temos diversos exemplos, certo? Efeito magnético é aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada com o uso de uma bússola, certo? Ocorrerá devido à direção da agulha magnética. Muito interessante, viu, pessoal? E nós, para finalizar aí, gente, nós temos os condutores e os isolantes também. Nós já vimos, né? Mas eu trouxe para relembrar, né? Que a gente vai aplicar também aqui na corrente elétrica, certo? São os meios materiais nos quais há facilidade de movimento de cargas elétricas, certo? Em alguns tipos de átomos, especialmente os que compõem os metais, ferro, ouro, prata, platina, cobre, né? Tá bom? A última órbita, né, eletrônica, perde um elétron com grande facilidade. Por isso, seus elétrons recebem o nome de elétrons livres. Isso eu já detalhei bem direitinho para vocês, né? Nas aulas anteriores. E para finalizar, o isolante são os meios materiais nos quais não há facilidade de movimento de cargas elétricas. Né? Nessas substâncias, seus átomos têm grande dificuldade de ceder ou receber elétrons livres das últimas camadas eletrônicas. Tá bom? Então, nós finalizamos, pessoal, nossa aula de hoje, certo? Caso tenha alguma dúvida, vocês já sabem que é muito importante que vocês anotem essas dúvidas e levem para nossa aula tirar dúvida, tá bom? Um abraço e até a próxima.